fez alguma homenagem. Meu irmão chama Luiz Carlos por causa do seu pai. É isso aí. Nós temos várias gerações de Luiz Carlos no Brasil. Uma de 1927, após a coluna, outra depois de 1937, após o Levante 35, outra de 45, quando ele saiu da cadeia, e outra em 1960. Então, são 4 gerações. Presidente Elmar Nascimento, eu gostaria de agradecer pela a honra de estar aqui hoje e vou tentar, nos meus 20 minutos, fazer uma reflexão sobre o que eu entendo que é o desafio que, neste momento, se apresenta à nossa nação. Eu, ao longo desses últimos anos, realizei alguns estudos sobre economia da cultura e nós conseguimos identificar, ao estudar a cadeia produtiva da economia da música, a cadeia produtiva da economia do carnaval e a cadeia produtiva da economia do artesanato, conseguimos identificar o quanto nós desconhecemos a realidade das cadeias produtivas de serviços. E, nesse sentido, presidente, eu gostaria de passar ao senhor um livro que nós realizamos sobre a cadeia produtiva do carnaval, e onde nós detalhamos todos os macroelos do segmento. Tá bom? Me parece que muitas manifestações públicas, recentemente, contra a regulamentação de jogos, que é o tema que nos traz aqui, contra a regulamentação dos jogos de apostas em dinheiro administrados pela iniciativa privada no Brasil, demonstram, de fato, que nós estamos frente a um desafio, a um grande desafio. A proibição dos cassinos, em 1946, ela, na verdade, essa proibição veio porque ela serviu para garantir a governabilidade do presidente Eurico Gaspar Dutra. Esse tema é muito pouco abordado, E, como pano de fundo, essa proibição, ela teve a implantação da Escola Superior de Guerra e a nossa doutrina de segurança nacional, uma doutrina criada e direcionada no combate de inimigos internos e inimigos externos. E claro que a repressão aos ambientes, animados ambientes do cassino, foi anunciada como uma necessária proteção da moral e dos bons costumes. Mas, na verdade, é importante entender que o objetivo era impedir que os proprietários de cassinos e de jogos em geral direcionassem recursos financeiros para partidos políticos progressistas. O Dutra, o presidente, sabia muito bem que o irmão do Getúlio Vargas, o Benjamin Vargas, era um dos principais acionistas do cassino Quitandinha e do cassino da Urca. E após a Segunda Guerra Mundial, quando Dutra chega ao poder e Getúlio Vargas foi deposto, era necessário combater a figura do Getúlio e evitar que o PTB se fortalecesse como partido. Mas, por outro lado, também, um grupo forte de bicheiros, de líderes do jogo do bicho de São Paulo e do Rio de Janeiro, naquele mesmo período, apoiaram o Partido Comunista Brasileiro. E é um fato histórico, que o Partido Comunista Brasileiro, na época, ele teve o seu registro cassado depois que poucos meses depois que 24 escolas de samba realizaram desfiles em homenagem ao meu pai, Luiz Carlos Prestes, ao Cavaleiro da Esperança. Esse desfile irritou profundamente o presidente Dutra. Portanto, o presidente Dutra, ele usou o nome da dona Santinha, da sua esposa, como um biombo para justificar a medida de proibição dos jogos no Brasil. Ela era conhecida como uma mulher religiosa e Dutra afirmou que atendeu o expresso pedido da mulher para acabar com o que ele disse que era a jogatina, e defender a família cristã brasileira. É importante destacar que a proposta de regulamentação de jogos de apostas em dinheiro, em tramitação nesse momento no Congresso Nacional, indica a necessidade de regulamentar as atividades privadas de segmentos como cassino, bingo,
bingos e jogo do bicho. E dessa maneira acabaria com o monopólio do Estado nesse segmento da economia, onde nós temos uma presença dos jockeys clubes, né? Uma presença muito tímida. Esse monopólio, ele garante à Secretaria de Acompanhamento Econômico, né, do Ministério da Fazenda, a gestão das loterias, dos sorteios e prêmios em dinheiro no Brasil. Mas, com certeza, com o fim desse monopólio, nós estaríamos inserindo o Brasil no seio das nações que utiliza a atividade de jogos para o desenvolvimento de várias cidades, regiões, em especial aquelas destinadas ao turismo e entretenimento. Por que impedir a gestão de empresas nacionais e estrangeiras no campo dos jogos? Por que não retirar das mãos da Caixa Econômica Federal a exclusividade no campo das apostas em dinheiro? Aliás, por que é permitido aos brasileiros somente ficarem em filas para fazer a sua fé em bilhetes de loterias e das mais diversas, né? Em pequenas lojas espalhadas por todo o território nacional e não lhes proporcionar o direito, né, de frequentar cassinos, bingos e outras infraestruturas? A regulamentação dos jogos no Brasil tem relação, meus amigos, com a leitura abrangente da democracia na sociedade contemporânea. Diz respeito às liberdades individuais e coletivas, tantos como ideológicas. A social-democracia internacional entende que o poder público deve cuidar prioritariamente de saúde, educação, transporte e segurança pública. Recentemente, o senador José Serra chegou a afirmar, em texto publicado no Estado de São Paulo, que o jogo regulamentado promoverá o aumento do que é proibido, como, por exemplo, aí ele cita a lavagem de dinheiro. Mas será que isso é verdade? Né? Os estudiosos do tema afirmam que o sistema financeiro internacional, em meio à crise econômica atual, não tendo liquidez, é a estrutura que garante a realização deste ilícito. Tanto que o chefe do Serviço Federal Russo de Controle de Drogas, o senhor Viktor Ivanov, ele já esteve no Brasil e deu várias entrevistas, né? Ele reconhece abertamente que a lavagem de dinheiro é realizada com suporte de banqueiros e grandes instituições. O ministro russo diz que a maior parte desses recursos ilícitos retorna aos interessados inteiramente limpo pela lavagem promovida por grandes bancos internacionais. E ele cita os bancos como o britânico HSBC, os norte-americanos Bank of America, West Union, JP Morgan, que estão na lista de instituições financeiras que promovem lavagem de dinheiro no mundo. Vamos então pedir o fechamento desses bancos? Né? Vamos estruturar uma ação para fiscalizar fortemente essas instituições que também promovem lavagem de dinheiro. Né? É interessante que cassinos e bingos, condenados pelo senador da República nesse texto que eu citei, né, eles, como agentes potencializadores de lavagem de dinheiro, não têm destaque nos relatórios russos. O jogo do bicho sequer é lembrado, até porque essa última modalidade aqui citada não tem similar no mundo, está isolada dentro das nossas fronteiras. Eu estudo economia da cultura, como eu disse no início, há 15 anos, e por essa razão fico surpreso também quando vejo ironizarem a perspectiva real de geração de trabalho e renda com a regulamentação da proposta em pauta. É cegueira frente à história. Será que não é importante reconhecer que artistas como Carmen Miranda e Grande Otelo nasceram no Cassino da Urca? Centenas de compositores, intérpretes, músicos, bailarinos, cenógrafos brasileiros, né, tinham suas carteiras assinadas nos cassinos de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas. Todos foram para a rua após a proibição de 1946. Portanto, é insustentável continuar alimentando a paranoia de tempos da Guerra Fria, quando processos empresariais de gestão complexa, por movimentarem grande quantidade de dinheiro vivo, tiveram que ser colocados à margem da lei. Os jogos de apostas em dinheiro, administrados pela iniciativa privada, devem ser regulamentados. E a democracia brasileira, no meu entendimento, está consolidada, ela consegue enfrentar esses desafios. Eu queria aqui falar um pouco da história do jogo do bicho, que é o tema, inclusive, para o qual fui aqui convidado. Esse jogo foi idealizado em 1892, há 124 anos atrás, pela criatividade de respeitável membro da sociedade da época e com a elevada finalidade de garantir a manutenção do primeiro jardim zoológico
instalado no Rio de Janeiro. Eu trago aqui um PowerPoint com algumas datas, né? O jogo do bicho, ele aperfeiçoou-se, incorporando-se às tradições culturais do Brasil como o único jogo genuinamente brasileiro, praticado com a simpatia pelo povo e inspirando canções e obras literárias, também teatrais e audiovisuais. E quem sabe por essa razão, por essa presença na cultura brasileira, que o Instituto Cultural Candonga, recentemente, propôs o tombamento do jogo do bicho como patrimônio cultural e imaterial do Brasil. Pleito baseado na sólida tradição da prática deste jogo já em todo o país. Essa ideia do tombamento do jogo do bicho como patrimônio imaterial foi apresentada pela primeira vez em 2013 pelo compositor e cantor, intérprete Zeca Pagodinho, que na sua juventude foi apontador do jogo do bicho, e pelo poeta Alexei Bueno. A sociedade, sob o ponto de vista ético, não repele o jogo do bicho, aceitando-o como um fato social não impregnado do juízo de reprovabilidade que a lei artificialmente lhe atribui. As razões que se arrimam às autoridades da época para incluí-lo no rol das contravenções penais jamais refletiram a realidade social, constituindo o dispositivo legal verdadeiro anacronismo jurídico, já que não espelha, como é dever da norma de comportamento, o julgamento ético da esmagadora maioria do povo brasileiro. Ele fala alto demais, né? Aí tira a concentração, né? Vocês desculpem, né? É porque fala muito alto. E aqui eu trago alguns dados que é interessante, que o jogo do bicho ele é criado em 1892, mas em 1900, eu trago algumas datas aqui, algumas datas importantes, mas em 1931, de 31 a 37, o governador interventor Juraci Magalhães, ele foi a primeira pessoa, passando por cima, inclusive, de várias questões da época, ele entra num acordo com os banqueiros do jogo do bicho da Bahia, e os jogos do bicho da Bahia, no período de 1931 a 37, ele vai ser responsável pela construção do Instituto de Educação, com mais de 100 salas de aulas, vai construir, o jogo do bicho vai financiar, nesse período de 31 a 37, a construção de hospitais, escolas e teatros, né? O artigo 58 da Lei das Contravenções Penais de 1941, que ora se impõe em modificar, e nós temos que modificar esse artigo para poder regulamentar o jogo do bicho, ele veio da necessidade de eliminar também a concorrência do jogo, que o jogo do bicho fazia à venda de bilhetes da Loteria Federal, cuja concessão de exploração havia sido deferida a um poderoso empresário na época, né? Então, além da questão política, tinha um interesse também de particulares, né? A proibição, portanto, ela não refletia um clamor social. Ela teve origem no exacerbado puritanismo das autoridades e na defesa casuística de interesses econômicos privados, colidindo de frente com o costume do povo. É sintomático que a atividade tenha sido tipificada como contravenção penal e não como crime, o que faz enorme diferença sob o ponto de vista ético-jurídico. São também contravenções penais, prestem atenção, fumar nos elevadores, colocar vasos de planta nas janelas, dirigir sem habilitação, receber aluguel adiantadamente, a cartomancia e a quiromancia praticada pelos ciganos também é contravenção penal, né? Então, eu penso que é importante esse olhar, né? Também é muito significativo que desde 1941, ou seja, durante 75 anos de grandes modificações sociais, não tenha sido necessário agravar as penas comutadas à prática do jogo do bicho, o que comprova sua inocuidade social, enquanto em outros setores ocorreu profunda modificação legislativa, inclusive para intensificar o combate à prática de comportamentos ilícitos impregnados de violência com alto teor de deteriorização ética social. Não podemos deixar de reconhecer que o jogo do bicho vem sofrendo uma perseguição acirrada desde sua proibição a proibição dos jogos em 1946, pois é identificado pelos agentes públicos como uma atividade similar a cassinos e bingos clandestinos. Nesse sentido, é bom lembrar que o jogo do bicho
é um jogo bancado, não é um jogo rateado, como são jogos realizados pelo poder público, quando o prêmio é dividido ou repartido proporcionalmente entre vários apostadores. No jogo rateado, o prêmio da aposta é repartido ou dividido proporcionalmente entre os apostadores. O valor do prêmio depende do número de apostadores, portanto, o valor arrecadado com as apostas é previsível, permitindo a tributação sobre o valor bruto. O jogo rateado opera sem riscos. No jogo bancado, a banca assegura na íntegra o pagamento do prêmio aos apostadores. O valor do prêmio independe do número de apostadores e, nesse caso, a tributação assertiva deve ser sobre o faturamento líquido da atividade, pois há de se deduzir o valor do prêmio. O jogo bancado opera sempre com os riscos, que são evidenciados nos giros de apostas. No caso do jogo do bicho, por ser um jogo bancado, para suportar grandes riscos frente a uma aposta muito concorrida, o banqueiro, como dizem a gente diz no Rio de Janeiro, né, ele descarrega, ou seja, ele passa parte desse jogo muito concorrido para outro banqueiro, e dessa maneira evita o risco da quebra da banca. Essa diferença entre o jogo bancado e o jogo rateado, essa diferença deve ser cuidadosamente tratada pelos reguladores hoje aqui reunidos na Câmara dos Deputados. E, finalizando, eu quero aqui falar algumas palavras sobre a originalidade do jogo do bicho. Nós podemos passar para uma próxima imagem? Esse PowerPoint fica disponibilizado também para quem desejar, né? É uma espécie de a linha do tempo do jogo do bicho na cultura brasileira. No jogo do bicho, as ferramentas de trabalho de seus administradores, como os senhores sabem, não é a roleta, não é o baralho, é somente um talão, né? Um talão de papel e uma caneta. Essa é a matéria-prima principal, mas também tem o sonho e a esperança dos milhões de apostadores, sendo que recentemente, em muitos pontos do jogo do bicho no Brasil, nós tivemos o processo de informatização. Nos dias atuais, o jogo do bicho emprega cerca de 1 milhão de pessoas em todo o país, não se incluindo aí seus familiares e dependentes econômicos, que tiram deles seu único meio de subsistência. No Rio de Janeiro, o jogo do bicho gera empregos diretos para cerca de 50 mil pessoas, deficientes físicos, que são contratadas, né, em sua esmagadora maioria, entre ex-presidiários ressocializados, deficientes físicos, maiores de 50 anos e desempregados, sem qualificação profissional, o que constitui poderoso instrumento de absorção de mão de obra ociosa de quase impossível alocação em outros setores econômicos. Importante destacar que hoje são milhares de ex-funcionários do jogo do bicho que estão aposentados, com seus devidos direitos reconhecidos informalmente. Mesmo assim, recebem suas aposentadorias com regularidade. Nesse sentido, eu estou preparando aqui, eu distribuí a alguns interessados uma publicação que eu fiz sobre jogos em 2013, e distribuí um livro, a quem eu não ofereci, eu poderia dar. Eu queria dizer que nesses dois trabalhos nós tratamos do tema do jogo do bicho e mostramos a elevada contribuição social. Quando eu falei aqui sobre aposentados, eu queria lembrar aqui o célebre pirata inglês Bartholomew Robert. Não sei se os presentes já ouviram falar desse pirata. Foi ele que converteu a pirataria a um contrato de direitos e deveres. Isso no século XVIII. Né? Esse documento, né, deveria ser assinado por todos os homens da tripulação dele. E é interessante que esse documento desse pirata Bartholomew Robert, ele está na base da criação do direito previdenciário. O dispositivo de um pirata, imaginem só, serviu, portanto, de embrião para a seguridade social em debate hoje, amplamente, em muitos países do mundo. Então, vejam como o ilícito, muitas vezes, ele vai se encontrar com o lícito, né? Até no campo da previdência. Aceito em todo o país, né, o jogo do bicho é praticado por todas as camadas sociais que desafiam a proibição legal, gerando um total de 20 milhões de apostas diárias. É raro o brasileiro que jamais tenha feito uma aposta ao interpretar o sonho ou se ver diante de um acontecimento inusitado que possa ser associado a um número ou a um animal
uma oportunidade, vendo assim uma oportunidade de ganho. Nenhum deles carrega nos ombros, esses apostadores, né, ou na alma, o remorso de ter praticado uma atividade censurável, não se envergonhando de descrever suas experiências no jogo e alegrando-se com a sua habilidade em prever os resultados. Como a lei não discrimina entre os que bancam, os que anotam e os que apostam, um expressivo contingente da população brasileira, de todas as idades, profissões, níveis intelectuais e sociais, credos e etnias, sofre compulsoriamente o constrangimento de ser considerado um contraventor. A lei, que deve refletir a realidade social, normatizando os costumes e práticas centenárias aceitas, colocando-se, nesse caso, contra a sociedade, repudiando o seu julgamento, o que torna odioso um instrumento de autoritarismo. É sintomático que a proibição conste de um decreto-lei, né? Eu estou terminando, falta só um pedacinho aqui, eu peço paciência, eu estou correndo, né? Vocês estão vendo. Ao invés de ser um produto social, o artigo 58 da Lei das Contravenções Penais tentou modificar comportamentos ou modelar costumes. A persistência de todos os segmentos populares em enfrentar durante 3/4 de século a não regulamentação tornou o dispositivo anacrônico, que urge se adaptar à realidade brasileira. Aos legisladores com sensibilidade social, torna-se imperiosa a reforma da lei estigmatizada pela desobediência civil. O dilema ético a resolver está frente à prática do jogo em geral, ou reprimira como um todo, não se podendo tolerar posições dúbias que são caldo de uma estrutura ideal da corrupção. Se o Estado regulamenta a exploração do jogo em diversas modalidades, desde as corridas de cavalo até as loterias e concursos esportivos para obtenção de recursos, rompeu-se há muito o dilema ético, não se justificando que fique de fora do permissivo legal justamente o jogo de maior tradição popular. No jogo do bicho, as probabilidades de acerto do apostador, conforme nos explica o matemático Malbataan em seu livro Matemática do Jogo do Bicho, né? No jogo do bicho, as probabilidades de acerto do apostador são maiores do que as que dispõem os que apostam nas loterias federais e estaduais, na Loto Fácil, na Quina ou na Mega Sena, o que é atestado pelo grande número de prêmios pagos diariamente pelas bancas. Nas demais modalidades, apesar do volume de concorrentes, são frequentes as acumulações de prêmios. Por outro lado, as estatísticas mostram que a aposta média do jogo do bicho não coloca em risco a estabilidade orçamentária das famílias, mesmo as de baixa renda. Isso é outro destaque que o matemático Malbataan estudou detalhadamente nesse livro. Né? Não coloca em risco a estabilidade orçamentária das famílias, mesmo as de baixa renda, e nem separa seus membros, já que o jogo pode ser feito em poucos minutos, a qualquer hora do dia, sem prejuízo das atividades produtivas do apostador, na esquina de sua casa ou de seu trabalho. Nós temos vários pontos de jogo do bicho próximo aqui ao Congresso Nacional e sabemos que muitos apostam aqui em Brasília, normalmente, no jogo do bicho. É um jogo com o qual, com pequena quantia, o apostador feliz pode obter grande lucro, que não toma tempo do parceiro, não rouba noites de sono, não obriga o parceiro a ficar horas ausente do lar e não afasta o parceiro do trabalho. Também é notório que todo o universo dos apostadores considera o jogo do bicho como uma das raras instituições confiáveis, imunes à fraude e à manipulação dos resultados, o que explica sua fidelidade. Tornou-se conhecida a mensagem ética: vale o que está escrito. Os prêmios são pagos de imediato, sem discussões, em que pese saberem os banqueiros que os apostadores não dispõem de qualquer mecanismo legal que os pudesse compelir ao pagamento. Ao defender a regulamentação da atividade, não se pode deixar de lembrar a notável contribuição do jogo do bicho, que ajuda a manter creches, escolas profissionalizantes, clínicas, ambulatórios relevantes e programas de amparos à infância carente. Eu citei aqui o Juracy Magalhães, mas quando nós chegamos mais adiante, nós vamos ver aqui
que a partir de 1945, né, nós temos fortemente a presença do Natal da Portela, que é o primeiro patrono do jogo do bicho, de uma escola de samba, e sem ele, possivelmente, a Portela não seria o que é a Portela hoje, né? Nós vamos ver mais adiante também, vamos passar para mais um, nessa linha do tempo, quando em 1960, Juracy Magalhães volta ao governo do estado da Bahia, ele imediatamente regulariza o jogo do bicho, e o governador Roberto Silveira, do então estado do Rio de Janeiro, ele imediatamente também aceita, incorpora a proposta do governador Juracy Magalhães e também legaliza o jogo do bicho no Rio de Janeiro. E eu queria aqui dizer que no Rio de Janeiro nós também temos uma notória contribuição do jogo do bicho para o engrandecimento da maior manifestação artística popular do mundo, que é o desfile das escolas de samba do Grupo Especial, né? O que constitui um importante trabalho de preservação de nossas tradições artísticas. Eu estou aqui distribuindo um livro que eu tive a honra e a felicidade de realizar o ano passado. Ele está nas livrarias. Eu queria entregar para os deputados. É um livro, depoimento de 4 patronos importantes de escolas de samba do Rio de Janeiro. Anísio Abraão Davi, Ailton Guimarães Jorge, o Anísio é da Beija-Flor, o Guimarães muito ligado à Vila Isabel, Luizinho Drummond, o presidente da Imperatriz Leopoldinense, e o Carlinhos Maracanã, que durante 30 anos foi o patrono da Portela. Esses 4 homens são as 4 testemunhas vivas, fundadores da Liga Independente das Escolas de Samba em 1983, 84, e sem o apoio desses 4 homens, teria sido impossível ao governador Brizola e ao secretário de Educação, Darcy Ribeiro, colocar de pé o sambódromo e transformar o Carnaval do Rio de Janeiro no maior mega espetáculo do mundo. O Carnaval do Rio de Janeiro ele consegue ser maior do que a Copa do Mundo de Futebol e do que os Jogos Olímpicos. Não existe evento similar no planeta Terra. E esses 4 homens, o depoimento contido nesses livros, pela primeira vez eles falam da trajetória deles no Carnaval. E nesse sentido é muito importante entender se os Estados Unidos, através do jogo, tem Las Vegas, nós aqui no Brasil, através do jogo do bicho, temos esse mega evento cultural que é o desfile das escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro. A grande maioria sabe que os que atuam no jogo do bicho não sujam suas mãos com atividades que merecem repúdio social e por isso mantém até hoje a simpatia da população. E aí eu convido os nobres deputados interessados a visitar as obras sociais existentes nas quadras das escolas de samba do Rio de Janeiro. Especificamente um destaque aqui para a Beija-Flor de Nilópolis. O Educandário, onde tem 2.000 crianças todos os anos sendo encaminhadas para o melhor caminho da educação. Os programas voltados para o esporte. A creche, que é mantida com 1.000 crianças. Essas obras sociais, elas são fundamentais, elas estão aliadas, né, a esse debate que nós hoje estamos aqui promovendo. E, por outro lado, né, esse projeto em pauta, ora submetido ao julgamento da nação, ele traduz não só o seu consenso, como ele também traria imensos proveitos sociais e econômicos. De imediato, né, significaria o ingresso de cerca de 1 milhão de trabalhadores no sistema previdenciário, como contribuintes efetivos, que hoje são marginalizados da Seguridade Social oficial. A receita da União seria reforçada com o pagamento do imposto de renda dos concessionários do jogo e dos municípios com impostos diretos incidentes sobre o movimento das apostas diárias. Por outro lado, se prevê mecanismos eficientes e modernos de controle da receita para evitar a sonegação com a utilização do sistema informatizado através do qual todo o faturamento chegaria em tempo real até o órgão fiscalizador. Toda a sociedade lucraria, livrando-se milhões de brasileiros do constrangimento de serem considerados contraventores e que passariam a exercer atividade socialmente produtiva. O modelo adotado no projeto, fiel às diretrizes econômicas do atual governo, é o que
é o de se evitar a estatização na exploração do jogo do bicho, que sempre foi administrado com eficiência pela iniciativa privada que o consolidou, em mais de um século de atividade de uma grande experiência. Ao Estado caberia a fiscalização e as concessões para os que fossem explorar. E aqui eu chamo a atenção dos deputados, né, que seria muito importante garantir os direitos daqueles que exploram hoje, que operam hoje. É importante lembrar que o sistema de premiação do jogo do bicho é muito diferente daquele adotado nas loterias e concursos oficiais, também nos cassinos e bingos. Nestes, deduz-se do montante das apostas um percentual a ser rateado entre os eventuais acertadores, ficando o saldo alocado à consecução das obras sociais. Logo, nenhum risco corre o Estado de suportar prejuízo ou quebra, mesmo diante de um grande número de acertadores. No que concerne ao jogo do bicho, não há rateio. E, frequentemente, de acordo com o bicho sorteado, as bancas suportam prezados prêmios. Daí, inclusive, o mecanismo de prevenção da saúde financeira da banca, que eu já citei no início, através da cotação especial de certos números, em torno dos quais haja uma possível concentração de apostas. Não se poderia, portanto, admitir que o Estado corresse o risco de sofrer prejuízo, o que se refletiria negativamente nos seus compromissos sociais. Justifica-se, assim, que o jogo do bicho continue a ser exercitado pela iniciativa privada, que assume os riscos e sob a direta e atenta fiscalização pública. O dinamismo da sociedade contemporânea exige dos legisladores coragem para romper a força proibicionista, que imobiliza o país, que força o jogo do bicho a ficar na marginalidade, quando este poderia servir de instrumento de fomento. O projeto de regulamentação do jogo do bicho é mais um desafio a ser vencido pelo Brasil, que se pretende moderno e transparente. E, por último, eu trago aqui uma proposta de um anteprojeto de lei, que seria para regulamentar o jogo do bicho. Eu não vou ler ele na íntegra, eu somente vou aqui colocar o artigo 1 do caput do artigo 58 do Decreto-Lei número 3.688, de outubro de 1941, que ele passaria a vigorar com uma outra redação, né? Passaria a vigorar com a seguinte redação, né? O artigo 58, explorar ou realizar a loteria denominada jogo do bicho, ou praticar qualquer ato relativo à sua realização ou exploração sem a devida concessão. Né? Então, eu trago aqui essa é a minha contribuição. Eu penso que existem vários temas e aqui nesse histórico, né, nessa linha do tempo, que eu espero que nos próximos meses nós vamos, inclusive, melhorar o seu conteúdo. Vamos passar para o próximo. Nós vemos aqui, no período de 1970 até hoje, nós temos o estado da Paraíba, onde nós temos vários, uma presença, vamos dizer assim, uma permissão, de certa maneira, do jogo do bicho, mas nós temos, assim, uma perseguição desses homens fundadores da Lies e mantenedores do Carnaval, com várias operações em 84, em 98, várias operações contrárias a esses homens. Né? Vamos adiante. Né? Quando nós tivemos aí, quem viveu a Operação Hurricane, né? A prisão de 2012, né? Mas nós temos, por outro lado, esse movimento atual, quando o Alexei Bueno e o Zeca Pagodinho propõem o tombamento do jogo do bicho como patrimônio da humanidade. Temos a apresentação desse projeto no Instituto Rio Patrimônio e Material Brasileiro, e temos esse encaminhamento respaldado, inclusive, por alguns cientistas e algumas pessoas, alguns professores que, de fato, entendem que nós não podemos desvincular a tradição do jogo do bicho da nossa identidade nacional. Muito obrigado.
Passo a palavra pela ordem, primeiro deputado inscrito, deputada Cristiane Brasil. Vossa Excelência dispõe de até 3 minutos.